Olá, meus amores, tô gravando esse vídeo para vocês, como muitos de vocês pediram para falar um pouquinho sobre as viagens com propósito, que é um processo que eu venho colocando na minha vida há muito tempo já, né? Desde pequena eu amo viajar e como é que todo esse campo de consciência surgiu. Então eu fiz uma enquete com vocês há um tempo atrás, né, em novembro, dia 11 de novembro, 11 do 11, para saber se vocês queriam saber um pouco mais da Emana, da história da Emana ou das viagens com propósito, né, que eu faço no meu trabalho. E aí eu vou unir um pouco dessas duas informações para que vocês consigam saber um pouquinho como é que acontece isso na minha vida, como que tudo aconteceu. Então, resumidamente, desde pequena eu sempre gostei de conhecer o mapa mundi, de estudar o planeta, os países, mas eu nunca tive muitas condições, né? Porque eu venho de uma família com uma desestrutura emocional, financeira, enfim, diversas crenças, medos, bloqueios, muitos traumas. Então, assim, isso não era o forte na minha vida. Mas, de alguma forma, eu queria estar conectada com tudo isso. Então, a forma que eu vi, a perspectiva que eu conseguia trabalhar era estudando através de enciclopédias, de revistas, tá? Sempre conectada com os lugares e conhecendo os lugares nas ferramentas que eu tinha na minha mão naquele momento, né? Então, eu conhecia muito sobre o Hawaii, que sempre foi o meu lugar de paz, que a gente está aqui nessa praia no Hawaii. Eu estudava bastante sobre a Austrália, sobre a Europa, sobre todos os lugares que eu queria conhecer, eu estudava através desses livros, né? Quando eu fui crescendo, eu queria realmente materializar todos esses sonhos, né? Então eu comecei a trabalhar muito nova, com 14 anos de idade, e juntava o meu dinheirinho para conseguir, né, fazer as minhas pequenas viagens, que era para o litoral de São Paulo, que era estar um pouquinho perto da natureza, né, perto do mar, e sempre estruturando o sonho, materializando ele de alguma forma. Então, meu sonho de ir para a Austrália vem desde pequena. Então, com uns 15 anos de idade, eu criei uma pastinha onde eu já tinha todos os roteiros da Austrália, todas as agências que poderiam me levar para lá, mesmo não tendo condição. Eu meio que materializava aquilo de alguma forma na minha vida, na minha rotina. E aí eu fui crescendo, né, consegui escolhi a engenharia para estudar. Então, a engenharia para mim veio de uma forma, além de gostar de exatas, mas de uma forma onde eu sabia que ali eu poderia entrar no mercado de trabalho, que eu ganharia uma grana para poder viajar. Só que não aconteceu nada disso, né? Eu entrei nas multinacionais e o máximo que eu viajei foi para o Rio de Janeiro. E eu achava, né, que eu ia ser chamada para as viagens a trabalho internacionais, mas não era esse o foco, né? Eu não sabia ainda que tudo isso ia acontecer na minha vida, a Emana, todo esse processo. E aí eu era a que menos ganhava na engenharia, porque realmente não era para eu estar ali naquele processo, era para eu estar naquele processo um momento e seguir para uma outra fase, né, que era abrir a Emana. Então muitas coisas aconteceram. Como eu sempre conto pra vocês, eu fiquei muito doente uma época, com 24 anos de idade, e aí foi aí que começou todo o meu despertar. Mas um pouco antes dessa doença, de 20 para 21, eu consegui ir para a Austrália pela primeira vez. Eu juntei uma grana, né, trabalhando e consegui pagar a passagem e uns 6 meses de estudo na Austrália, fiquei um pouquinho mais, mas ali eu consegui entender que era possível, mesmo todo mundo falando que eu não tinha condição, que a minha família não tinha condição, eu consegui fazer. Então ali foi um grande despertar de cocriação da minha vida, né? De como que o mundo não é tão impossível assim como nos ensinavam. E as viagens com propósito vieram a partir dessa época já. Mesmo quando eu ainda não estava tão conectada, eu entendi que ali, se eu me determinasse, colocasse intenção no que eu queria, eu ia conseguir chegar naquele processo porque tinha muito amor, tinha muita vontade vinda do coração. Eu lembro que quando eu fui para a Austrália, eu fui sem inglês, não tinha nem dinheiro para comer, mas fui trabalhando, juntava o dinheiro e investia em viagens.
E aí o meu propósito era conhecer o lugar e conseguir trabalhar a história daquele lugar. Então, na época, eu gostava de compreender a história do lugar, né? Ainda não tinha esse conhecimento de portais, etc. Quando eu comecei no processo de despertar, finalizei meu ciclo da engenharia e abri a Emana, os primeiros lugares que eu conheci nesse processo foi a Chapada dos Veadeiros, né? Onde lá eu fiz um curso com a Bel Otto, com a Noemi. E aí ali eu consegui entender que uma viagem poderia ter um propósito de estudar uma terapia de cura. Então, nas cachoeiras eu meditava e também fiz o curso onde ali eu estudei sobre o ser humano, sobre a anatomia sutil, sobre a cura, né? No geral. Depois da Chapada, eu já tinha criado o meu modelo do mapa dos sonhos, de me conectar com os meus sonhos, etc. E eu tinha colocado a Europa no mapa dos sonhos, né? E dentro desse processo, eu ganhei uma viagem de uma amiga, da Fê. Ela falou, Má, vem pra Europa, eu pago a sua passagem, vem aqui ficar comigo. E foi muito engraçado, porque eu tinha colocado Croácia, Espanha, Itália, e foram os lugares que eu fui. E eu ganhei a viagem. E eu fui para essa viagem com pouquíssimos euros. Ninguém acreditava que eu estava indo assim com quase nada, fazendo couchsurfing com ela, mas consegui conhecer uma parte da Europa super legal. E aí as viagens com propósito começaram a se tornar mais sólidas nesse processo. Eu comecei a entender que não era o dinheiro o main point, né, a chegada, era a intenção de você estar no lugar, de você experienciar aquilo, e a consequência, né, o resto vinha de forma muito genuína, vinha de forma muito... Claro, tem a estrutura, tem um planejamento, não tiro isso do processo, né? Mas às vezes a gente foca tanto em não tenho, será que eu vou ter, será que eu não vou ter, que a gente esquece da essência dessa viagem, que é experienciar o lugar, que é conhecer pessoas, que é conhecer a cultura. Então, quando a gente põe toda a intenção no agente quântico, né, que é no núcleo dessa viagem, o resto é atraído, o resto vem de uma forma muito genuína, né? O dinheiro, as pessoas, a passagem, o lugar, tudo, porque você intencionou para o universo o núcleo dessa viagem, que era conhecer o lugar, que era fazer um curso, que era experienciar esse portal, né? Então, assim, essa perspectiva começou a vir para mim depois dessa viagem também. Aí, depois da Europa, vendi tudo que eu tinha, né? Que, na verdade, eu tinha aberto a Emana fazia pouco tempo, em 2015. Então, logo depois de alguns cursos, de algumas coisas que eu fui fazendo de desenvolvimento humano, eu resolvi vender minha prancha de surf, meu skate, meu vestido de formatura, que foram grandes desapegos, principalmente a prancha, para comprar uma passagem de ida para a Austrália. E eu fui como turista, isso em 2015, no segundo semestre. E aí eu fui e de lá eu resolvi fazer o couchsurfing, que era, na verdade, morar nos sofás das casas das pessoas, porque eu não sabia o que ia ser, então não tinha como ter uma base. Ah, vou alugar um quarto para mim. Porque eu estava de turista, eu estava instável financeiramente, então eu resolvi ir pedindo ajuda para os amigos, para as pessoas que eu ia conhecendo. E assim foi uma forma de viajar com o propósito de conhecer o ser humano, que foi o quê? Morar na casa de várias pessoas, em vários lugares, estudando as formas e os comportamentos, né, deles durante esse processo. E aí eu fui criando um propósito para essa minha viagem, que foi conhecer o ser humano e me conhecer, né? Porque você também se conhece dividindo, compartilhando esses hábitos, né? Então aí foi a grande chave que eu fui colocando no núcleo dessas viagens alguns pontos. Por exemplo, fazer cursos, então eu queria estudar em todos os lugares que eu conhecia, Hawaii, Califórnia, Austrália, Ásia, Europa, todos os lugares que eu ia, eu trabalhava, juntava o dinheiro para aquela passagem, pagava o curso e absorvia mais um pouco de informação para modelar o processo, né, do meu trabalho dentro da Emana, que era o quê? Trabalhar o coaching, a meditação, o healing e as viagens, que era tudo que eu gostava de fazer, né? Eu gostava de viajar, gostava de ensinar, gostava de aprender. Então eu fui tentando unir tudo isso que eu gostava dentro do que já existia.
E aí as viagens com propósito foram se tornando mais robustas, que foi o quê? Conhecer os portais. Então todos os lugares que eu ia trabalhando, né, as culturas que eu ia conhecendo, eu acabava conhecendo os portais. Por quê? Porque você vai para o Machu Picchu, que é um super campo de energia, que foi ancorado pelos nossos ancestrais incas, e conhece ali realmente o que eles deixaram, o que aquele campo quer te trazer como cura, como forma de cura. Isso é um portal, né? Isso é um trabalho de abertura de portal dentro do seu corpo. E aí eu comecei a fissurar nesse processo de portal. Comecei a estudar sobre todos os campos de energia super elevados que existem no planeta. Monte Shasta, México, né? As pirâmides do México. Na Europa, as culturas celta, os gregos, enfim, todos esses lugares eu comecei a Austrália, os aborígenes, né, que eu amo. Então eu comecei a estudar esses lugares, né? E qual foi o desafio maior dentro de tudo isso? Porque muitas pessoas perguntavam assim, como que você consegue viajar tanto, né, para tantos lugares? Como é que você faz de trabalho, né? Então, assim, nas redes sociais a gente vê as fotos, a gente vê os stories, mas o por trás não foi fácil, né? Não foi assim, vou viajar. Eu fui de um processo de uma família que não tinha nada, não tinha como me fornecer isso. Foi realmente um processo de estudo, de dedicação, de muito trabalho. Eu não estou querendo dizer que a gente tenha, que todo mundo precisa passar por isso, né? Que todo mundo tenha que ser sofrido. Não é sofrido até porque a nova era não tem sofrimento. Na nova era a gente vai cocriar com consciência. Mas eu estou querendo dizer que teve todo um processo de compreensão do tempo certo, de dedicação, de foco naquilo que eu queria, de estar atenta a todos os conhecimentos que eu tinha em mão e usando aquelas ferramentas para ir chegando até onde eu queria, não simplesmente querer, né, e não fazer nada. Eu tive que agir conforme a música, vamos dizer assim, para conseguir chegar nesse processo e manter isso, né, porque não adianta nada a gente conquistar um tempo, uma flexibilidade, uma rotina de viagens e também não valorizar isso, não manter isso de uma forma saudável, né? Então, muitos desafios, como a questão de morar em sofás, não era tão confortável, saber aprender a lidar com o dinheiro que eu ganhava, semana eu tinha, outra semana não tinha, né? Conseguir guardar isso, planejar para eu poder ter sempre, não acabar, porque eu não sabia para onde eu ia. No começo de tudo não estava tão claro, né? Depois foi ficando mais claro quando eu voltei para o Brasil, mais ou menos quase 2 anos depois eu voltei para o Brasil, em 2017, e comecei a aplicar os cursos da Emana, todos os processos que eu aprendi nessas viagens no Brasil, e aí as coisas foram ficando mais sólidas, né? A empresa foi ficando mais robusta, os cursos foram ficando mais estruturados, né? Conforme eu ia me estruturando, tudo ao meu redor ficava mais estruturado. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de investir em viagem. Então, ao invés de comprar um monte de coisa material, né, enfim, que algumas pessoas têm mais essa intenção e tudo bem, eu juntava o dinheiro para viagem. Então eu me planejava, até hoje eu me planejo, eu olho o mapa, medito no mapa e penso onde eu preciso estar nesse momento. E vou me planejando e estruturando financeiramente para poder fazer essas viagens. E durante as viagens, é muito importante também, eu não foco no luxo, né, de estar num resort ou num lugar, pelo contrário, eu foco em estar num lugar onde eu posso me conectar com as pessoas. Se eu tiver que ficar no hostel, eu fico no hostel. Se eu tiver que ficar num hotelzinho aqui nesse lugar, eu vou ficar aqui. Se eu tiver que ficar na casa de uma pessoa no sofá, eu vou ficar. Eu ainda fico no sofá das duas pessoas, ainda gosto de dividir essas casas, esses lugares, porque para mim é importante conhecer o ser humano, a rotina dele. Então, e eu foco muito nisso, em estar sempre preservando esse processo na minha vida.
E como que eu pensei em fazer esse vídeo para inspirar vocês também. Como eu posso inspirar cada um que assiste esse vídeo para fazer as viagens com propósito? Então tem pessoas que não têm condições de viajar por um processo todo financeiro ou de tempo, né? Então o que eu posso inspirar é o que eu já vivi, que é conhecer esses lugares através dos livros, né? Enciclopédias, internet, uh, explore isso de alguma forma, porque hoje em dia a gente tem tantas janelas que a gente pode explorar para poder conhecer, né? Até os maias a gente tem, no calendário maia a gente tem o Kim, que é a energia do caminhante do céu vermelho, que é o explorador. Ele busca o conhecimento de alguma forma. Então, se você não tem ainda a condição de viajar, materializa isso, vai cocriando isso, conhecendo o lugar pelos livros, por palestrantes, por pessoas, por vídeos, por filmes, de alguma forma para que isso te inspire a chegar até lá. Se você gosta de viajar e hoje não vê tanto propósito no que você faz, começa a trazer de repente lugares que tenha uma informação ancestral. Quando você for nessa viagem, experimenta mesmo o alimento ali local, vai no lugar onde, né, onde tem informação ancestral, conversa com uma pessoa local, entende a história do lugar, né, leia os livros, compre de repente um livro do lugar. Eu sempre quando vou para um portal eu tento comprar alguma coisa, algum livro, alguma coisa que me traga um pouco dessa informação para que eu traga na minha vida, né? Participa de alguma celebração, de algum ritual ali do local. Eu sempre indico alguma coisa muito orgânica, sabe? Eu não gosto muito da parte turística, eu vou sempre para a parte mais orgânica, que seja uma celebração aqui no Hawaii, por exemplo, Kahuna, um lugar mais tranquilo, um lugar onde você sinta que realmente vem da fonte, né? Porque às vezes a gente vai em lugares que já tem muito trabalho mental e a gente acaba não se conectando tanto. Então eu sempre visito esses lugares e peço muito para o universo me levar, né? Uma parte é planejamento, outra parte eu crio zero expectativa, eu crio o inesperado. Esse é um dos meus mantras, o inesperado no lugar. Eu quero chegar lá e também ser surpreendida pelo universo. Então eu emito isso, falo que me traga um lugar novo, uma pessoa nova, uma música nova, porque tudo isso faz parte da viagem com o propósito, né? E uma das minhas outras inspirações que eu quero passar para vocês é que todos os lugares são portais, né? Todo lugar que você conhece tem um campo de energia que vai te trazer uma cura. Então eu sempre pergunto quando eu estou indo viajar para um lugar, o que essa viagem pode me trazer de aprendizado? E aí eu vou experienciando, vivendo aquilo, e aí no final da viagem eu encaixo todas essas pecinhas e sinto o que aquilo trouxe para mim. Isso é a abertura de um portal também, isso é viajar com propósito. É você estar conectado com a natureza, conectado com as pessoas, com as conversas, com os alimentos, e aí você sente o que aquilo te trouxe de aprendizado, né? O que aquilo te trouxe de evolução. E aí é isso, assim, hoje coloco muito isso até pela Emana, porque muitos dos cursos da Emana tem muita informação que eu trago de viagem, de pessoas, dessas conversas, dessas experiências, mas você pode viajar com propósito pelo seu bairro, a 1 hora da sua cidade, da sua casa. Você não precisa pegar um avião, um navio, um helicóptero para viajar com propósito. A viagem com propósito acontece quando você acorda de manhã e sai da sua casa. Se você vai sair para almoçar ou para trabalhar, a viagem acontece quando você está fora da sua zona de conforto e permitindo a experiência. Eu viajo todos os dias com propósito, mesmo estando em São Paulo, na minha casa, indo dar uma corrida no parque. Quando eu volto, eu penso, o que isso me trouxe de inspiração e experiência, né? Então eu estou sempre ali atenta aos processos de cura. Então, lembrando que a viagem com propósito é você experienciar o momento, independente de onde você estiver. Se, claro, você estiver indo para um lugar super conectado, né, um Machu Picchu, Escócia, Egito, Austrália, Indonésia, enfim, você vai estar ali absorvendo muita cultura, né? Mas
independente, para a gente entender que aonde o nosso coração está presente é onde a gente precisa estar naquele momento para aprender. E aí isso cria paciência, isso cria compreensão, isso cria essa nova energia da nova era. Então, quero agradecer esses 2 mini vídeos que vocês me pediram, né, sobre as viagens com propósito. Vou continuar, comentem aqui nos vídeos com os temas que vocês desejam que eu traga, né, e a Emana também, o meu desejo daqui para frente é levar um pouco dessas expedições para vocês, né, algumas viagens com propósito através da Emana, onde a gente pode se encontrar e também participar desses portais, da abertura desses portais juntos. E só mais uma dica, se você quiser saber um pouco mais sobre esses portais, eu sempre indico livros super especiais que são da Diana Cooper, né, que eu amo. Ela é incrível, ela fala muito sobre os portais do planeta, então é uma forma assim também de vocês ficarem sabendo quem já fala sobre portais. E é isso, quero agradecer, espero que vocês tenham gostado. E no YouTube tem mais vídeos também da Emana e eu vou sempre colocando aqui mais informações. Um beijo!